Bem, estamos de volta já agora ao terceiro e último bloco do programa Debate com Edu Mendes. E hoje um debate bastante dinâmico, falando de um tema que às vezes as pessoas têm uma certa resistência, ela não faz parte das mesas, faz parte do debate, mas as pessoas têm resistência. As pessoas olham logo assim, olha, aquele ali é político, aquele debate é político, e coisa nesse sentido, mas agora é exatamente o momento apropriado. Nós estamos aqui buscando levar para vocês informações qualificadas para que vocês possam decidir melhor. No final de semana, na hora de discutir, debater com relação ao tema de política, você possa agregar a esse debate aí um volume maior de dados, informações e, naturalmente, decodificando isso você chega ao conhecimento. E você vai ter um debate mais qualificado também com seus amigos, sua família, e esse é o propósito. Uma sociedade com um volume de conhecimento, de informações, ela decide sempre muito melhor. É o que a gente está buscando aqui. Professor Ricardo e professor Marcelo, que estão nos ajudando hoje a construir muito bem esse debate. Nós estamos hoje com um programa que é chamado da Reforma Política. Agora vamos entrar nela. Nós temos exatamente em torno de 10 minutos, porque nós vamos falar bem rápido com relação a alguns temas. Um dos temas que hoje chama muita atenção é o seguinte: então, está se falando com relação à chamada lista fechada, onde você vai votar e, na verdade, você vota naquela lista, ou coisa nesse sentido. Mas, e aí? O que é lista fechada e quem vai se beneficiar com lista fechada? Pois é, Roosevelt, a proposta que está tramitando no Congresso Nacional é de que os partidos organizem listas, não façam mais, por exemplo, coligação entre os partidos para proibição de coligação, não façam mais coligações e criem uma lista, né? O projeto de lei, eu hoje pela manhã estava lendo, ele diz que tem que fazer lá prévias, algum tipo de eleição interna no partido para evitar o tal do caciquismo, né? Partidos que têm ali pessoas mais proeminentes e que seriam os cabeças de chapa. Faria uma lista, eu como eleitor voto num partido e, de acordo com o número de votos desse partido, os primeiros na lista, né, em ordem, quem é o primeiro, quem é o segundo, é que são eleitos. Tem um princípio, do ponto de vista geral, que é interessante, sim, que caminha em conjunto a possibilidade do financiamento público de campanhas. Em função da decisão tomada de proibição do financiamento empresarial, houve um gap, né, entre o modelo antigo e o novo modelo. E esse retorno da discussão da lista fechada vem nessa esteira, né, dessa discussão. O que é absolutamente casuístico nesse momento. Se a gente considerar que nos últimos 10 anos, em pelo menos 2 ocasiões, o voto em lista fechada chegou a ser colocado para deliberação no plenário e foi rejeitado nas 2 ocasiões. Então, considerando o momento político que nós vivemos, o que eu acho que falta, e de certa forma a gente tenta fazer isso nesse debate, é incorporar o entendimento, o conhecimento, a formação de especialistas. Nós temos cientistas políticos nas mais diversas universidades brasileiras que poderiam estar contribuindo de uma forma mais ativa e efetiva nessa discussão. E o que a gente vê hoje, se esse voto em lista fechada passar, por mais que se queira criar alguma alternativa para que o caciquismo não ocorra, concretamente falando, vai acontecer. E alguns nomes ficarão ali meio que escondidos nas listas partidárias. Esse é um outro grande problema. E em tempos de Operação Lava Jato, é preciso a gente não se esquecer, não é, que pessoas que estão sendo acusadas, que poderiam perder o tal do foro privilegiado, a prerrogativa de foro, não é, com a possibilidade de uma lista fechada, tem uma possibilidade aumentada de se manterem mandatos. Só trazer então para o telespectador, quer dizer, está se propondo o seguinte, trazer uma lista, você não votaria mais no seu vereador, né, falando aqui mais propriamente, seria apresentada uma lista, você vota naquele partido, e aí o partido, pelaquela numeração, né, de 1 a 10, se tivermos ali 30, 32, quer dizer, então aquela coisa, o 32º, nunca ele irá chegar, mas a dificuldade de se entender como se compor essa lista. O que o professor Ricardo diz é que é exatamente isso. Nesse momento agora da chamada necessidade do foro privilegiado para poder, de alguma forma, abrigar aqueles que estão sendo ou possivelmente processados através das listas que o Ministério Público Federal está colocando,
na Procuradoria da República está colocando, eles estariam obrigados. Então essa é uma questão, fica atento com relação a isso, ver qual é a sua opinião. Algumas coisas, por exemplo, o fim dos vices, está sendo proposto isso, que no momento em que o vice está sendo, tem muita proeminência, né? Se falarmos no Brasil nos últimos anos, quer dizer, todos os presidentes praticamente tiveram uma história, quer dizer, de bastante luz para cima dos vices. E aí, a questão dos vices? Eu não sei se o professor Marcelo concorda, eu acho que essa é a tal estratégia de colocar o bode na sala, ou seja, você cria uma série de subterfúgios, uma série de perfumarias que vão ser discutidas. E retiradas. Né? E retiradas, mas aquilo que não é para ser retirado vai ser permanecido, vai ficar mantido, né, no projeto de lei. Eu acho basicamente que a questão do financiamento público, a questão do fim das coligações e da lista fechada é o coração dessa tal reforma política, né? A pergunta é, a legitimidade desse Congresso para fazer essa reforma nesse momento? É a hora de mudar a regra do jogo ou é importante a gente manter em mais uma eleição e fazer de forma debatida, talvez, né, amplamente com a sociedade? Talvez até um fórum específico para isso. Para esse tema. Nós abrimos o programa falando com relação ao que a ministra presidente do tribunal dizia, quer dizer, há necessidade, quer dizer, querendo ou não, há necessidade em função da dinâmica da sociedade, quer dizer, não é que esse momento ele é próprio para isso, sim, mas que algo precisa ser feito. Como todas as outras reformas, Roosevelt, né? Há uma necessidade de reforma na Previdência no Brasil? É claro que há, é evidente que há. O problema é, essa que é a proposta, nesse ritmo, é a melhor? Vamos falar do financiamento, por exemplo, que as pessoas não entendem isso. Hoje, o Marcelo falou lá atrás, com relação a 70% dos congressistas hoje eleitos, eles foram financiados pelas 10 maiores empresas do Brasil e tal. E o que acontece? Mas também no interior acontece um pouco disso. Quer dizer, às vezes fala, o poder econômico acaba ganhando coisa do poder econômico. Financiamento, como é que seria essa questão do financiamento público? Que é a primeira coisa, a população deve estar falando, poxa, vamos botar lá 2 bi da população para a gente acabar com essa questão do... Esse é um outro ponto extremamente controverso de qualquer proposta de reforma política apresentada nesse momento. Por isso, eu concordo que falta legitimidade ao atual Congresso, em especial à atual Câmara de Deputados, de apresentar alternativas que, inclusive, possam beneficiá-la, né? Existem nomes, que todos nós aqui temos ouvido, que poderiam, a partir de uma decisão que acaba se tornando coletiva, porque alguns têm a capacidade de convencer os demais, de muito mais protegê-lo do que fortalecer o processo representativo para que a Câmara tenha um salto de qualidade. A coisa do fundo partidário, por exemplo, quer dizer, é importante a gente falar, por exemplo, nós temos hoje o que se constrói, e o telespectador às vezes não sabe e não percebe isso, que às vezes essa coisa de você ter um partido novo e mais 20 e poucos partidos aí, se nós tivéssemos hoje, chegariam a quase 60 partidos, mais 22 que estão em curso. O que acontece? Você é garantido a você, pelo Partido Nacional, é garantido você receber um volume de dinheiro. Recentemente, numa palestra, um cientista político falou que um desses presidentes aí nacionais de um partido mínimo, que não tem nem representação, praticamente, comprou um avião com fundo partidário para ele se deslocar, porque ele morava longe da sede. O fundo partidário, como é que é essa questão mesmo? A lógica do fundo é que você imuniza o partido de influência econômica externa. Na prática, eu não sei se isso acontece efetivamente, não é? Porque os interesses são muito maiores do que necessariamente o recurso para a campanha. Agora, junto com a questão do fundo, Roosevelt, está a tal cláusula de desempenho, ou seja, partidos que não têm uma representação X acima de um determinado teto, não é? Ou de um piso, no caso, ele não poderia, por exemplo, concorrer ou não poderia estar lá representado. Isso, por princípio, é bom. Na prática, no entanto, a oposição que há no país atualmente e que de alguma forma propõe uma agenda de reflexão sobre esses desmandos que ocorrem na política brasileira são partidos que seriam extintos ou não teriam sua representatividade. Alguns, inclusive, partidos históricos no país, não é, que tiveram uma trajetória política ilibada, por exemplo. Ditos mais progressistas. Exatamente. Né? Então, a pergunta é, isso não é uma espécie de golpeamento, digamos assim, daquelas vozes dissonantes que são importantes, concordemos ou não com elas, que são importantes para a saúde da democracia. Pode ser um pouco que se convencionou chamar no meio urbanista, fazendo um paralelo, um comparativo, quando você tem lá aqueles mega investimentos na zona portuária do Rio, você acaba desenvolvendo um processo também de gentrificação, afastando a população mais pobre das regiões mais
centrais. E a gente volta à representatividade. Na política pode estar acontecendo isso também. Dependendo do que vier na reforma, os partidos mais progressistas, que representam, de certa forma, a população mais carente, acabam ficando alijados. Ou mesmo os grupos mais à direita, e aqui não vem bandeira nenhuma, mesmo os grupos mais conservadores, que também são muito pequenos em alguns casos, perderiam representatividade. Deixa eu trazer alguma, são só 3 minutos, mas acho alguma questão que eu acho também bastante singular, que é essa questão aqui que nós temos da candidaturas simultâneas. Ou seja, você vai poder concorrer a prefeito e ao mesmo tempo entrar numa lista para vereador, a presidente da República ao mesmo tempo. Eu acho que isso aí. O Marcelo teve, o professor Marcelo teve mandato, pode falar melhor. Eu acho que esse é o mundo perfeito para quem deseja se candidatar. Né? Se for mantido então o cargo de vice, o cara pode concorrer a prefeito, a vice, a vereador, por exemplo. Que coisa, hein? Eu acho que é o que o professor Ricardo falou, é o bode na sala. São elementos que são incluídos para posteriormente, né, serem retirados. A questão da reeleição, também está se falando, acho que o telespectador também... Esse é um instituto importante, porque o Instituto da Reeleição, historicamente no Brasil, ele foi palco de muita corrupção. Eliminar a reeleição no Executivo me parece uma boa, mas com mandatos de 4 anos não me parece a discussão razoável. Da reforma anterior, da micro-reforma, era o prazo de 5 anos sem direito à reeleição. Foi mantido o prazo de 4 anos e proibida a reeleição. Outra questão é da idade mínima também, né? Por exemplo, para deputado, hoje 21 anos, isso cai também, dando a possibilidade de, a partir de 18 anos, poder chegar. Duração dos mandatos, nós falamos aqui, a data de posse também tem várias. Muda também, tem dia 9 para prefeito. Tira de 1º de janeiro, né, e vai para 9, 10 de janeiro e 1º de fevereiro. Então isso é... Uma coisa curiosa que há na proposta também é mandato para ministros do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. São indicações políticas. Teriam, então, um mandato de 10 anos. 10 anos e isso vem para todas elas. Marcelo, quer comentar? Acho que as questões centrais e que vão, de certa forma, afetar de uma forma mais expressiva até a nossa forma de votar é a probabilidade de fim da coligação nas eleições proporcionais. Hoje você pode estar votando num determinado partido que é de direita, que se coligou ocasionalmente numa determinada cidade com um partido de esquerda. Então, com o voto que você votaria mais à esquerda, você está elegendo um candidato de direita. O voto para A elege B, que necessariamente são... Para efeito do telespectador, a curiosidade o voto também ele poderia passar a ser impresso. Você, quando sair, você vai receber o seu ticket para confirmar. Se houver, imagine a possibilidade de alguém estar comprando o voto. Agora tem o recibo, né? Que é o recibo impresso. Fidelidade partidária, que é uma coisa... A gente já teve até, brevemente, a gente já sofreu o resultado de uma mini reforma política nas últimas eleições. Nós tivemos a redução da campanha, que era de 90 dias, passou para 45. Nós tivemos um prazo mínimo de filiação, que anteriormente era de 1 ano, passou para 6 meses. Então, por isso que eu questiono o discurso que muitas vezes se vê até na mídia de que falta uma reforma política. Ela tem acontecido, talvez não na velocidade que nós gostaríamos e não na expectativa da população. Agora, uma questão central, na minha opinião, não é tratada com a devida seriedade pelo Congresso Nacional Brasileiro, que é, por exemplo, o voto distrital misto. Ou seja, imagine um estado como o Rio de Janeiro, com não sei quantos milhões de habitantes, tem lá 30, 40 deputados e nós não conhecemos os nossos deputados, né? Ou seja, quando você recorta, porque nós temos um voto distrital, né? Só que ele é estadual. Na verdade, se você recorta isso para um ambiente menor, a relação com o seu candidato, com a sua candidata, fica Hoje são 46 deputados federais no Rio de Janeiro e a maior parte deles vinculada ou à capital ou à região metropolitana. Sim. Não tivemos oportunidade de... A Geisa está chamando a atenção ali, junto com a Luana, do tempo que está acabando. Acho que foi fantástico. Não tivemos oportunidade de falar com relação a uma coisa que nós tivemos na Cândido Mendes na semana passada, a presença do cientista político Jairo Nicolau, que esteve lá conosco lançando o seu livro Representante de Quem? Os descaminhos do seu voto da urna à Câmara dos Deputados. Lá muito disso foi falado, eu acho que é extremamente oportuno esse livro, Frank, do nosso Jairo Nicolau. E a gente sugere também um livro fácil de leitura.
e que a gente recomenda. Jair Nicolau é um cientista político que hoje é notável, quer dizer, no Brasil. Ele participa aí desses debates todos, junto ao TSE, inclusive, foi chamado pelo ministro Gilmar Mendes, faz parte de um dos 11 membros que hoje participam do trabalho de consultoria ao ministro em função dessas reformas. E quando você fala é nosso mesmo, né? Nosso friburguense, da nosso, Gema. Colega, membro do nosso IUPERJ da Cândido Mendes, né? E que veio através do professor Marcelo, que lá tem lá o trabalho com ele, mas é da família Nicolau, aqui de Nova Friburgo. Mas eu gostaria de agradecer muito a vocês, acho que esperamos que tenha sido extremamente proveitoso esse momento de hoje, em que nós trouxemos para vocês os professores Marcelo Verli, que é o professor de Poder, Liderança e Ética da Universidade de Cândido Mendes, e o professor Ricardo Lengruber, que nos ajuda sempre no processo da filosofia do direito na Universidade de Cândido Mendes. Acho que foi muito oportuna, inclusive, a iniciação desse debate, e tem sido também oportuna. Eu queria agradecer muito aos nossos telespectadores que nos param pelas ruas falando que estão assistindo, e as pessoas perguntam, mas que segmento social o programa atinge? Acho que isso não tem essa questão, é quem está interessado em informação qualificada, quem quer realmente se atualizar, não é aquela coisa de quem tem mais ou quem tem menos. Acho que o conhecimento é aquela coisa dele não ocupa lugar, não é? E a gente está aqui para isso. São dois jovens professores que se dispuseram hoje a levar um tema que às vezes é árido, é difícil, é complexo, existe uma certa resistência, existe uma certa descrença com relação ao tema, mas acho que é extremamente oportuno e eu acho que é obrigatório levarmos até você, é o papel da universidade, levarmos até você temas como esse. E fazendo com isso a chamada democratização do conhecimento e aproximando cada vez mais a universidade do cidadão. Muito obrigado a vocês da Luau TV e também da Rádio Friburgo, prometendo voltar na semana que vem com um novo tema de relevância nacional. Muito obrigado e até lá.